muito trabalho para poder, às vezes, uma mente só fazer. Minha, meu dia a dia, algumas experiências que já tive, já com advogados e com contadores, enfim, eu fui formulando o meu já tem bastante tempo e a nova sociedade ela vai nascer, ela não está esquecida, não. É tudo fruto daquilo que a gente chama do poder que o dinheiro tem, né? Que é tudo através do dinheiro. Você vai fazer uma xerox ou você vai ter um registro, né, no cartório, né, protocolar um documento no cartório. Você tem que fazer, elaborar um estatuto, aí você tem que pedir, né, pagar um honorário a um contador ou a um advogado, enfim. Tudo isso gera uma despesa enorme para aqueles que têm uma ideia. E o nosso país ele é muito, muito, muito difícil de as suas ideias, né? Você que tem a ideia, ela nascer porque você não tem todas as ferramentas, tudo à disposição. Como um, um canteiro que você vai fazer no seu quintal, que você tem ali já o espaço, você reservou ali a área, foi lá, capinou, tirou todo o mato, adubou a terra, foi lá e botou as sementes que você arrumou, de repente, num outro local. Tudo assim com uma facilidade, não é nada. Mas as instituições, elas surgiram justamente para criar esse obstáculo. Então, a gente chama isso, né? Burocracia. Então, a burocracia ela é totalmente aquém. E a outra coisa é muito, muito simples, muito simples. A gente está aí num país que tem 200 milhões de habitantes. Sabemos que existe a pobreza. A pobreza é uma coisa que a gente tem que saber que foi desvirtuada, mas praticamente, né, vamos dizer assim a palavra, né? Hoje a gente tem pobreza como, na mente já vem logo, né, como uma coisa danosa, uma coisa que dificulta o ser humano para poder o ser humano suprir suas necessidades e acaba ele aprofundando mais. E não é a pobreza, para mim, no meu modo de ver, seria um método filosófico de viver na simplicidade, né? Ser pobre de materialidade, mas rico em espiritualidade. Então, eu vejo a pobreza hoje, depois né, dessa jornada toda que nasci pobre, nasci no meio da pobreza, deslumbrei a busca, né, enchi o pote de desejo, né, como diz na Cabala, através das minhas instruções, perante não a culpa dos professores, mas sim pelo código colocado à mão deles pelo sistema governamental, né? Que todo professor ele tem que seguir aquele modelo de estudo para os seus alunos. Enfim, não culpo eles, foi até para mim foi ótimo, que foi um grande aprendizado. Sair disso tudo, sair mais novo, renovado, renasci. Então, eu olhar a pobreza, eu olhar como tem alguns filósofos que falam muito, né, na mediocridade, né? Como você pode viver na mediocridade? Mas ser medíocre, né, na materialidade é uma coisa, mas ser rico em espírito é uma outra coisa. Então, é isso. Você poder estar usufruindo agora, né, de uma idade né, já está no ENTA, né? Mas é a mentalidade de 29, né? Uma mente de 29, mas já está no ENTA. E poder superar essa depressão de você não servir mais ao mercado. Eu lembro de um filme que, ora, não é brincadeira não, aquele filme me marcou, me deu uma mentalidade, uma visão assim, né, surpreendente. O ator principal, ele é recrutador, né, RH, e todo o talento toda oportunidade que uma empresa coloca à disposição daquele RH, ele negocia.
Olha como é que a ganância é uma coisa. Ele negocia. E tem um talento que fica toda vez ligando para ele, já passou doenta, né? Fica ligando para ele, pô, e aí, já surgiu minha vaga? Não, pode deixar comigo que eu estou vendo isso tudo para você e tal, não sei o quê. O recrutador é o atravessador agora de seres humanos talentosos. Então, ele só quer o quê? Ele só quer aqueles talentos numa faixa de idade e que o RH da empresa pague uma boa comissão a ele. Então, isso surreal do filme. Eu achei aquele. Nossa, a que ponto chegamos? E eu decidi para mim, tudo que eu for aprender, tudo que é inteligência divina, através do plano espiritual que eu faço, me der, eu vou dar de graça. Não participo mais de nenhuma instituição de ensino, tudo eu vou dar de graça. Não vou ter riqueza. Se eu vou ganhar dinheiro, não quero saber. Eu sei que eu vou doar tudo, só pelo simples fato de saber que existem mentes capazes de tirar do jogo, às vezes, uma mente que pode trazer aí uma modificação no modo de negócio, na economia, enfim. Então, nesse filme, o engenheiro é um senhor já com a idade já avançada, e quando o filho dele cai doente, né? E aí o engenheiro que ninguém quer, né? Porque os recrutadores só vão escolher só os melhores. É igual a triagem do jogador de futebol. Só quero aquele que. Então, aí na triagem, o engenheiro pergunta: e aí, como é que vai a sua família? Como vai seu filho? Tá tudo bem? Sua esposa? Aí ele, né, já está meio já fragilizado porque o filho está doente e tal. Aí ele diz: não, meu filho está passando por uma dificuldade. Poxa, poxa, porque, olha, o que você precisar, porra, conte comigo. Estou aqui para te ajudar, não sei o quê. Independente de você arrumar uma colocação para mim no mercado. Então, isso prova que a empatia é muito mais do que a ganância. Então, essa ganância desses recrutadores de RH, eu recebo mensagem direto no meu LinkedIn, eu recebo mensagem no meu e-mail, recebo mensagem agora no direct. Tudo isso vem mostrar aquilo que o filme mostra. Só que eu tive que me preparar, me modificar, renascer, porque eu já estava cuspido pelo sistema, né? Eu já não servia mais. Eu tive que me modificar, eu tive que me transmutar para poder achar alguma colocação. Não achar em colocação, não achei. Mas achei algo para fazer que me dá uma vontade danada e de colocar-se à disposição de graça, só para poder ver como a ganância ela perde para a empatia. E ainda digo mais, ainda não consegui vender, quando eu comecei vendendo o sistema, né, lá em 2013, Pablo Sol, lá da Barra da Tijuca, meu amigo Márcio, um abraço, Márcio! Gente da melhor qualidade, eu não vendi nenhum. Por quê? Preço alto, coisa assim e tal. E é uma das principais, o preconceito. Preconceito racial visto assim na pele mesmo, quando eu fui visitar uma rede de escolas e o diretor ele olhou assim: quem você é o quê? Representante de quê? Energia solar? Não, não, não quero não. Infelizmente a gente vive isso. Então tudo que eu puder doar para aquele grupo que está sendo cativo desse sistema ganancioso, onde negociam até inteligência, onde se aproveitam da ideia que está formalizada ali bonitinha dentro de um story, dentro de um Facebook, que se dane, pode usar, usa aí. O que é inteligência
não está na mente nem na cabeça. A inteligência está ao redor através da energia que você traz no espírito. Aí está a inteligência. E a observação, você tem que saber observar. Então, esse filme ele traz essa conotação. E um outro filme muito, muito bom, que marca também, é O Homem que Mudou o Jogo, com Brad Pitt. Meu amigo, eu esqueço o nome dele, gordinho, gente da melhor qualidade, gosto dele demais. Aprendi a ver, a conhecer o trabalho dele no filme quando ele é adolescente, ele e o amigo Superbad, Super 10, esse eu não esqueço nunca mais. Ele é muito, 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 muito maneiro. Enfim, ele nesse filme também ele tem uma conotação assim esplêndida, que ele tem uma grande ideia lá no clube onde ele foi contratado, o superior dele suga a ideia dele para dizer que é ele, e ele fica lá, né, sem valor nenhum. Então, o Brad Pitt, quando chega para negociar, né, na compra do jogador, porque um chefe dele diz para ele assim, diz assim, o time na temporada do ano não chega, né, chega na final, mas não ganha. Aí no dia seguinte ele tem que ir lá, né, conversar com o chefe, com o dono do clube. E aí ele chega para o chefe, tá, pô, os garotos jogaram bem, eles foram ótimos, não sei o quê, mas infelizmente, né, sabe como é que é, não conseguimos. Aí, mas aí o dono do clube, mas tudo bem, não esquenta, eles vão conseguir no ano que vem. Por que isso? Porque a temporada foi tão boa que ele chegou na segunda colocação e os jogadores que ele estava valorizou, ele negociou. Então, o chefe tá legal, para ele tá tudo bem. Se não veio a vitória, mas ele conseguiu negociar os melhores jogadores, ganhou dinheiro. E Brad Pitt fala para ele: olha, não vamos conseguir ganhar, chegar nem na final ano seguinte, na próxima temporada, porque a gente foi desfalcado. Perdemos Jump, perdemos House, perdemos. Enfim, aí ele fala para o chefe que foi o chefe que negociou, que o clube vendeu os jogadores todos, ele desfalcou. Aí ele, olha, eu quero que você se vire com esse orçamento. O orçamento dele é de 39 milhões. Eu quero que você se vire com esse orçamento. Nós não posso te dar mais dinheiro, não. Poxa, mas olha, o que eu estou fazendo aqui? A gente tem que ser campeão. Minha meta é essa, ser campeão. E aí o chefe vira. Tem mais alguma coisa que eu possa ser útil para você? Aí ele sai, tem que se virar com 39 milhões. E aí ele começa a sair para procurar jogadores, e nesse clube onde o garoto lá tá, o gordinho tá lá encostado, servindo de vampiros sugando tudo dele, a inteligência toda, ele chega na negociação, em vez de estar ele de frente com o novo negociador, o novo manager, o novo presidente do clube, ele está rodeado, o presidente está rodeado de gente para poder filtrar a informação que ele não consegue. Então, até oportunidades para as pessoas se mostra de uma forma tão assim, é, QI, quem indica, e coloca-se, às vezes, sem estrutura nenhuma para negócio, alguém lá só para poder dividir os valores. E aí, nesse filme, aí, nessa negociação, ele começa, pá, tal, quem é fulano? Fulano é assim, assim, assado, joga bem, tal, na posição. Aí ele, pá, tudo bem, o cara é saudável, não, o cara teve um probleminha assim, mas ano que vem ele tá bem. Tá, tudo bem, eu quero esse fulano, tal. Aí o garoto sopra no ouvido de um, diz que não, aí ele vai, sopra no ouvido do gerente, não, não, esse aí eu não vendo, não. Aí o Brad Pitt pergunta, ué, como é que é? A gente está fazendo negócio? Pô, que negócio é esse? Pô, é eu e você, esse monte de gente. Aí ele, tá tudo bem, não sei o quê. E o fulano? Aí o garoto vai de novo no ouvido e tal. Não, esse aí também não. Enfim, ele levanta, sai, vai em direção aonde está o setor do garoto, chama o garoto, pergunta, pô, o que que você estava falando com ele?
Isso é visão e valorização. O que você estava falando lá? Não, que todo mundo estava te dando atenção. O que você falou? Não sei o quê. Ele ficou com medo e tal, por causa da pressão, né? Dentro da empresa. Aí chamou o garoto no estacionamento, conversou com ele e tal. E aí o garoto explicou: poxa, não, é porque eles valorizam demais. Às vezes um jogador para negócio, para mídia, não sei o quê, não sei o que lá. E não é. Esse pensamento é arcaico, esse pensamento é de não ter redução econômica no clube. Aí o garoto mostra para ele como é, que ele faz e tal. Ele utiliza o sistema de triagem de jogadores que foram dispensados, às vezes por besteira. E hoje também é a mesma coisa, profissional dispensado, porque a empresa está dando valor para pagar, né? O recrutador quer metade do salário, e assim por diante. E aí ele explica, porque a gente pode fazer com 39 milhões, alguma coisa, a gente pode sim e tal, e mostra para ele. Numa triagem, 52 jogadores que ele pode tirar 22 ali para fazer formar um time de jogadores que foram descartados. E hoje a gente está aí com gente que já chegou no ENTA, mas com gás de botar qualquer de 17, 18 no canto, mas a gente não quer isso. A gente quer que eles tenham, sim, valorização e entendam como é o mercado antes de ser degolado, né, pelo sistema. É simples, você treinar para o garoto não cometer erros é uma coisa. Agora, você treinar o garoto fazer, né, o crescimento, botar toda a energia dele ali e não ter valor nenhum e depois ser descartado, é a gente viver realmente numa coisa que a gente não quer mais hegemonia de empresa nenhuma. A gente quer acabar com tudo. Infelizmente, é dessa forma hoje. Eu sinto isso. Estou aí, já passei, Leandro. O Sol, o Marx, Green. E eu vou fundar a Porto Mix, né? E a Nova Sociedade. Só não consegui a Nova Sociedade por quê? Falta de recurso. E eu não consegui X valor só para poder botar ela como ONG, como um espaço, né, que tivesse para mim poder montar a estrutura da horta comunitária e botar ali próximo a um riacho, a um poço, e criar ali um reservatório de água para irrigação e transformar aquilo num negócio e trazer aqueles que estão, né, desocupados, deprimidos e esquecido, né, como um boneco, como um brinquedo lá, e tem um potencial para ser explorado. Esse exemplo eu tenho também numa empresa, uma empresa não, no município que aplicou lá. Enfim, então você pode tratar disso. E a população estamos em torno de 200 milhões. Aqui temos 1.400.000 pessoas aqui no município de São Gonçalo. Nosso sem-teto deve ser em torno aí de 10%. Não, acho que não. 1.400.000, 10% seriam 140 mil. Acho que não chegaria a isso, mas dá para contabilizar. Dá para a gente poder cadastrar todos eles, os sem-teto, fazer uma triagem, ver quais são os melhores que estão aí, os que estão na rua, os que estão catando latinha, e transformar eles aí num agricultor familiar, transformar a mente dele, dando valor a ele nas coisas simples. Isso é pobreza, né? Mas ele podendo produzir e tirar a necessidade daquilo ali sem precisar da necessidade criada pelo sistema. É o meu ponto de vista, meu modo de viver hoje. E aí, se você tem uma formação que foi ultrapassada, que nem, a minha formação já passou muito tempo.
e você consegue se aprimorar, né, através das que estão sendo oferecidas, e consegue enxergar ali o negócio, cai dentro, cara, não fica com medo, não. Eu estou com 52 e eu vou para dentro deles mesmo, vou para dentro. E o seguinte, não tem dinheiro no bolso, não. Se botar dinheiro no meu bolso, eu tiro um bocado de gente de cadeira e boto gente com condição de gerir melhor do que muitos que estão aí dividindo salário, pagando RH para recrutador. Enfim, eu não vou aqui me vangloriar com minha filosofia. Eu sou um sujeito muito simples. Como já disse Sócrates, só sei que nada sei. E eu vou levando da minha vida do jeito que pode. Assim será com o negócio e a oportunidade, porque se eu venho mantendo o sonho e não deixo ele ser, como diz lá em Leonardo DiCaprio, em A Origem, ser extraído, está cheio de extrator aí, né? O que mais tem é extrator. Poderemos sim trazer à tona no município de 1.400, 1.400.000 pessoas. Se a gente encontrar aí 3% de sem-teto e conseguir áreas e montar hortas comunitárias, e dessas hortas a gente ter o mercado para ela, uma feira, uma escola pública que consuma, é, uma, um supermercado que, através do trabalho social e trabalho de redução de CO2, que a gente vai implementar lá, energia solar, que é uma fonte limpa, e ele não tem onde fazer para poder ele receber incentivos dessa nova visão que é a redução de CO2, né, um planeta mais limpo, ele seja lá padrinho, né? Enfim, mas eu tenho a coisa toda tem que estar estruturada, tem que ter dinheiro, não adianta, o dinheiro continua sendo a mola mestra. E em um banco, em um banco, eu sentei uma vez no Banco do Brasil, isso há 6 anos atrás. A gerente me recebeu, aí eu mostrei para ela o projeto. Esse aqui é para mim poder fazer uma antena solar, eu vou comprar alguns módulos de 140 watts, vou colocar ele todo direitinho adaptado com uma, um controladorzinho de carga e uma bateriazinha, e a pessoa vai ligar sua TV recebendo a energia do sol sem essa TV precisar de conexão com a rede. Aí ela olhou, nossa, o projeto é muito legal, não sei o quê. Você já levou na prefeitura? Você já levou lá no vereador assim e tal? Você já... Banco nenhum chega para você com a tua ideia, você com um nome e um X valor de necessidade, ele te financia. Enfim, encerrar por aqui. Vou mostrar para vocês o que eu vim mostrar. Vamos lá. A gente vai trabalhar aqui o seguinte. A gente vai pegar o histórico desde quando a Resolução Normativa 482 veio fazendo a gente incentivar as instalações, né, de sistema solar fotovoltaico. A gente vai trabalhar nesse histórico e depois aí eu vou pegar a planilha que eu fiz com relação como é que você negocia com um cliente um sistema solar e mostra para ele com a planilha, né, os valores que ele vai ter de redução e economia, para ele ficar satisfeito. Porque o problema do consumidor, dele aceitar a negociação do integrador, é justamente ele estar entendendo de fato o que está sendo dito. E muitos dos nossos integradores, eles não dão importância para poder assistir um vídeo de 1 hora, assistir um vídeo de 1 hora e meia. Eu assisto novela, assisto filme, não vou assistir um vídeo da Bárbara Rubim com 2 horas, não vou assistir um vídeo, poxa, do cara
que ajudou a implementar a 482 do Daniel Vieira? Claro que vou. Claro que vou, e vou bater palma, e vou fazer pergunta. E a pergunta tem que ser respondida, hein, Bárbara? Estou vendo que não está respondendo pergunta minha mais, não. Espera aí, fiz errado. Voltando, voltando. É aqui. Não está aí no meu out. Não está aí, eu acho que não vai aparecer. Eu não confio. Tem que ver um áudio para poder. Peraí. Tá ok, vai. Out table, não está indo. É, vamos ver, né, se vai, né? Toda vez que eu faço isso que não dá o out, é porque a tecla foi interrompida pelo programa e aí a gente não consegue fazer apresentar a planilha. Não é essa, é essa aqui. Não é essa aqui. Então vamos lá, eu vou ver se vai aparecer o rostinho ali. Não apareceu, apareceu. Depois eu vou ver se filmou tudo direitinho. Aliás, vou até olhar aqui para ver se está gravando ainda. Parece que sim, mas chega daqui a pouco, é, trava, para. Enfim, eu até vou encerrar. Pessoal, vou encerrar o vídeo ao vivo. Vou continuar aqui no Zoom com a planilha, tudo direitinho. Depois eu vou disponibilizar aí na hashtag Porto Mix Solar. Porque eu não confio no Instagram. O Instagram ele não está uma ferramenta adequada para mim poder trabalhar o que eu quero fazer, tá bom? É, eu vou terminar a apresentação, vou fazer toda ela. Quando for encerrar, eu coloco aí à disposição. Se não entrar hoje, entra amanhã, tá ok? É o seguinte, nós vamos fazer a apresentação histórico sobre da 482 até a resolução 1059 e a planilha no Excel, como você fazer aí, né, um projeto, calcular, né, a potência do sistema necessário para aquela unidade consumidora e ver o payback tudo direitinho com é, o fluxo de caixa dele. Tá bom? Eu vou desligar aqui o celular, que eu não confio no Instagram, já estou com um monte de vídeo pela metade e com o rosto virado assim. Tá bom? Um abraço.
Vamos lá, vamos continuar aqui. Se não ficar do jeito, eu faço novamente, sem problema nenhum. Então, vamos lá. É o seguinte, a planilha, na nossa apresentação dos slides, nós temos a seguinte hipótese. É uma rede de supermercado que tem uma matriz com 4 filiais e eles não têm, esse proprietário dessa rede de supermercado não tem local para poder fazer a sua microusina ou a sua mini usina e ele precisa, a gente, nessa estrutura dessa apresentação, é que ele vai ter justamente uma locação de uma usina para atender, tá ok? E aqui eu vou mostrar para vocês como é que é feito. Por exemplo, ó, ele tem 5 unidades consumidoras, né? Vamos lá. Quatro com mais a filial, a matriz. 4 filial mais a matriz. Tudo consumindo a mesma quantidade de energia. Então, vamos lá. Cinco unidades consumidoras, total de consumo 2.500 kWh mês, cada uma, dando um total de 12.500 kWh mês de energia necessária para atender essas 5 unidades consumidoras. E aí você viu que aqui já modificou tudo, né? Ó, viu como é que muda tudo rápido? Vou mostrar aqui novamente, ó. O sistemazinho é simples. Vou botar aqui, você vai olhar como é que muda tudo. Vou botar aqui 6 unidades consumidoras, só para poder vocês verem. Vou dar Enter. Olha lá como é que muda tudo. Então, é um sistema que vai te dar toda a estrutura. Eu estava ainda agora pesquisando com relação ao ICMS e a PIS e a COFINS, porque é meu amigo da moto passando. Gente boa, tá sempre fazendo entrega aí. Tem gruna. O que que acontece? No ICMS, a Lei Complementar 194 reduziu gradativamente essa cobrança, né? Unidade consumidora com consumo até 50 kWh mês está isenta, 51 até 299 aí vai para 18%. Enfim, tá desse jeito que eu achei quando eu pesquisei na rede. Eu não posso afirmar que é o correto ainda, mas aqui a gente está fazendo uma simulação. Mas a lei complementar garante sim uma redução, garantiu mesmo uma redução no ICMS, que é ainda válido para aqueles consumidores acima de 450 kWh mês, ainda continua os 32%. A PIS e a COFINS é 1,65 com mais 7,65, que vai dar um total de 9,25. É isso. Eu não sei se está passando a planilha para vocês conforme o Zoom deveria fazer. Eu vou tentar novamente depois, né, passar o vídeo. Se não der, eu faço novamente. Ou então vocês ficam só curtindo aí do meu ladinho aí. Então é assim, são 5 unidades consumidoras, sim, cada uma com 2.500 kWh mês, dando um total de 12.500 kWh mês de consumo de energia. Então, essa energia, ela tem uma performance rádio, que é um cálculo que é utilizado, e tem uma radiação daqui da nossa cidade. A nossa radiação, ela é aqui em torno de 4,75. Em alguns outros estados chega até 5,5. Agora, também tem estados que bem abaixo disso. E aí, tem segredos que eu não posso revelar. Tem segredos nisso que eu não posso revelar, porque senão eu também não sou popular e nem vou ter o meu crédito com relação a essas dicas.
É preciso a gente entender sobre essas coisas mesmo e saber por que, qual motivo, razão, circunstância é importante determinadas coisas. Vamos lá, continuando. Radiação 4,75, a potência do sistema vai ficar em torno de 106 quilowatts de potência. Aí a gente arredonda, vai dar 106 quilowatts pico de potência do meu sistema solar fotovoltaico. É uma microgeração ou é uma mini geração? Aí entra falso ou verdadeiro. Se falso, não é microgeração. Se verdadeiro, é uma mini geração. Acima de 75 é o quê? Mini geração ou microgeração? Mini geração. Abaixo de 75, microgeração. A potência de módulo que eu estou utilizando aqui é de 530 watts de potência. Posso utilizar, Roberto, posso utilizar de potência maior? Claro que sim. Se eu botar aqui de potência maior, vai reduzir meu número de módulos. É isso. Mas tem que saber se seu espaço físico comporta, né, uma quantidade de módulos de acordo com o que o sistema está pedindo. Porque justamente isso também é uma regra, né? Porque o espaço físico ele tem que comportar aquela quantidade de módulos que o espaço tem que atende. Você não pode sobrecarregar, né? E nem tampouco criar, né? Uma dificuldade para poder você atender ao espaço que tem para você utilizar. Se o espaço não cabe os 200 módulos, né? Reduz o sistema, faz um sistemazinho menor, explica ao cliente, olha, tem que ser feito de menor porte porque o seu espaço não é suficiente, né? Existem várias ideias para ser feito, mas como ele, aqui no nosso caso, né, ele não tem espaço nenhum físico, ele vai locar essa mini usina. Então, parte do princípio que foi um investidor, ele tem a área. Então, meus amigos aí, todo mundo passando hoje, dando boa tarde. Aí o que acontece? É um investidor. Eu sou um investidor, tenho um espaço, tenho a área, e fiz lá uma mini usina com 200 módulos de 530 de potência, que eu vou locar para essa rede de supermercado. E aí aqui tem a potência do inversor de 85, né? Eu tenho aqui o meu custo por quilowatt-pico, que também não está atualizado. A gente precisa sempre estar atualizando isso, que é uma variação sobre o dólar, enfim, a demanda do mercado. A energia a ser produzida, 12.595, um pouquinho a mais, né, do que é necessário lá, sempre um pouquinho a mais, para poder atender, porque é uma energia intermitente, né? Tem as suas variações. O valor da energia produzida, certo? 16.820. E aqui está o valor do sistema. Pelo preço que está aqui do quilowatt-pico, a gente tem um total de 509.692 reais. Esse é o valor desse sistema para atender essa rede de supermercados. É isso. Ele tem um gasto na conta de energia de 13.167 mensal, que pode ser reduzida para um valor de locação, né, que é negociado, né, bem abaixo disso, numa negociação. E aqui você tem as bandeiras tarifárias, e aqui se ele tivesse a área, né, esse investimento ele poderia estar parcelando em 36 vezes ou em 60 vezes. Isso tudo sistemazinho aqui, como aqui tem uma tarifazinha, tem uma taxazinha que eu utilizo, que é uma taxa de mercado, que não é diferente do mercado, não, é até menorzinho. Se eu tivesse dinheiro para bancar e o cliente fosse um cliente sem inadimplência, sem risco,
e que eu pudesse colocar aí algo que, vamos dizer assim, um depósito fiel sobre a questão da construção da usina e o recebimento, como um adiantamento de 50% e tal, aquela coisa toda, financiaria esse projeto diretamente pela empresa. Aqui a gente tem a alíquota 32% e o PIS e COFINS nos valores porque ele tem um consumo acima de 450 kWh mês. Então, está valendo aqui os 32%. A TURS de carga, que vai modificar pela TURS de G, né? Cento, que é 29, eu vi lá na planilha PECAT 29 e pouco, aí estava dando 47, mas como é uma geração, vai pagar a TURS de G. E aqui é TURS de fio B, porque ele está aqui como se fosse uma solicitação de acesso do período da Lei 14.300 no ano de 2022, que ainda não teria vencido, que foi, né, o último dia 7 de janeiro de 2023. Não está valendo aqui, mas depois, se eu quiser, eu faço um cálculozinho, coloco ali já valendo. E contando também que, a partir de 8 de janeiro de 2023, já começou a valer, tem esses 6 meses aí, né? Que aí vai até 2029 a cobrança da TUS de fio B. Esse ano de 2023, né? 15%, que dá um total, né, de 4% do valor, por exemplo. É assim, você tem produção de 1 kWh, antes 1 kWh injetado. Então, você utilizava aquele 1 kWh normalmente. Ou, vamos botar, 100 kWh que você injetou e você vai consumir aquele 100 kWh. Isso encerrou em 7 de janeiro de 2023. A partir de 8, agora é assim, os seus 100 kWh que você armazenou, ele recebe 15% em cima da TUS de fio B, né, da TUS, em cima dos 28% que é da tarifa. Então, é 15% em cima de 28%, que aí vai dar 4% em cima daqueles 100. Então, 100 kWh que você injetou, ele vem em 96 kW. E assim sucessivamente até 2029. 2028, né? No mês de junho, e aí encerra. E aí vai gradativamente, 15%, 30% e vai embora. É ruim? É 4%, né? Não é ruim. 4%, você consegue ainda, né, reduzir seus gastos. Não é uma coisa ruim. É uma necessidade da, da distribuidora para poder manter tanto a empregabilidade como manter a rede, como uma bateria, né, para poder a gente armazenar. Então, tem que ter manutenção, tem que ser pago. É assim, não tem jeito. E foi bem estruturado, não é uma coisa ruim. Dá para você ter negócios com isso. Tem muito negócio para ser feito. Pô, eu participei da Intersolar e participei agora dessa Expo Brasil Solar. E a intenção do mercado é você ter diversificação mesmo, aumento de carga das unidades consumidoras, devido a, por exemplo, aos veículos elétricos, né? Você ter lá que fazer uma instalação do seu carregador, então você vai ter que aumentar a potência da unidade consumidora. Isso tudo mexe com a rede. Aí você tem que ter. Tem uma parte do que eu estava lendo no, na resolução 1059 com relação, né, ao consumidor com 50 quilowatts, né, de 50 quilowatts até 75, ele pode passar para consumidor do grupo A. Eu não entendi muito se ele quer sair do grupo B para poder ir para o grupo A, para alguma. Mas eu vou dar uma olhada de novo, porque aí tem alguma coisa para poder beneficiar aqueles que queiram migrar, né, para o grupo A com relação
a negociação de compra, de repente, da energia, ou a produção, ou um benefício, enfim, tem que estudar, tem que ler, tem que ficar informado. É isso aqui. A planilha é essa, aí tem o fluxo de caixa, né? Que ele gastou 509 mil reais e vai ter aí um matiz de 27%, que não é ruim, né? Payback de 3,6 anos, e é isso. Simplesinha, tranquila, dá para poder o integrador entender e poder fazer um resumo para o seu cliente. Então vamos lá agora tentar passar para. Não está indo, não vai. Já vi que vou tomar na cabeça com esse vídeo longo, porque não foi nada. Foi. Deixa eu ver se com stop vai. Vou dar um stop, certo? Voltei. Vamos ver se foi. Se vai no table, não foi. Alt table, não vai. Também eu acho que o áudio também não está indo. Enfim, é uma ferramenta boa, mas desinstalou a minha antiga, que eu já estava acostumado, e tive que instalar novamente uma outra. Cheio de segredinhos do outro lado, onde sua máquina está conectada, que você não sabe qual a intenção que vem do outro lado. Mas a gente vai, segue em frente. Faz de novo, né? A repetição faz com que você fique mais, cada vez mais, né? Vamos ver se vai aqui. Meu rosto está aparecendo. Aqui diz que está indo. Vamos ver. Depois eu verifico. Então é o seguinte, vamos botar aqui se vai mesmo a apresentação, se ele só está brincando comigo. Não está indo, não. Não está indo nada. Vai ficar depois um monte de hora aí de vídeo para poder jogar fora. Apareceu aqui, vamos ver se continua. Não acredito que está continuando, acho que está tudo mentira. O sistema não está rodando. Não está indo nada. Não está indo nada. Tudo mentira. Não consegui fazer com que a tecla Alt Tab conseguisse fazer me mostrar separadamente, porque o Zoom é assim, o Zoom ele nunca vai de primeira para você e faz com que as suas apresentações apareçam. Você tem que usar uma técnicazinha de que você tem que utilizar o Alt Table, vai passar e aí ela vai, aparece. Aqui ela não está indo, não está utilizando. E aqui a apresentação está aparecendo, mas não está aparecendo o rostinho aqui do lado. Entende o que eu estou falando? O rostinho tinha que estar aparecendo. Ah, apareceu. Ah, apareceu o rostinho. Apareceu. Apareceu o rostinho, gente. Poxa, que legal.
Poxa, maneiro. Pô, ficou legal. Mas vamos ver se está gravando. Será que está gravando? Eu acredito que não. Estou me fazendo só fazer palavras e mais palavras aqui. Vamos ver. Olha lá. Já sumiu o rostinho de novo. Apareceu o rostinho de novo. Então vamos lá, vamos continuar. Então é assim, seja bem-vindo, né? Meu nome é Roberto Cláudio, vou fazer aqui uma apresentação para vocês, rápida. Roberto Cláudio Moreira, né? Sócio proprietário da Porto Mix. Não consegui fazer a empresa, ela é ainda uma startup, né? Estou precisando fazer. A documentação eu já fiz. Fui à Receita Federal, não me autorizaram, né? O meu CNPJ existe, né? Que tem que mudar os quinais, né, para poder fazer isso tudo. Os contadores não conseguiram, não entendiam ainda de qual quinais seria o exato, né? Aí expliquei para eles, eles não aceitaram minha explicação. E aí eu tentei fazer isso direto lá na Receita e não consegui. Dá para fazer, né? Como é que é o nome? É um negócio da Receita que é comum, né? Simples, simples nacional. Mas aí você tem que ter aquela assinatura digital, e eu não tenho. Aí ficou para trás também. Mas eu vou conseguir, não tem pressa não. Vamos lá, vamos ver se vai. Já toquei aqui, né? Eu não vou tocar mais não, vou ver se está rodando. Aqui tem bastante entrega, já viu? Já percebeu bastante? Os caras trabalham bastante. Bastante entrega. Todo mundo agora compra, né, em casa. A gente compra, né? Não tá indo, não. Não tá indo. Meu rosto sumiu. Meu rosto sumiu. Não tá indo. Não tá indo na tecla Alt. Mas eu já botei aí no Story, tá? Dá para vocês terem uma ideia. Ah, foi. Filho da mãe. Foi e fugiu. É o meu sócio lá do outro lado. Deve ser um sócio que deve ser bom na. Aí, agora foi. É um sócio. Eu tenho um sócio lá do outro lado que dele adora mexer na minha máquina. Aí faz a minha máquina ficar igual um brinquedinho para eles e eu ficar igual. é, Como é que dá o nome aquele cara que fica irritado com tudo, né? Ah, tem aquele filme o Michael Douglas, Um Dia de Fúria. Só você mesmo. Aí, dá um abraço aí, dá um tchau para eles aí do outro lado aí. Turma do outro lado. Ó, é o seguinte, vamos lá. Vamos voltar na planilha. Comigo é assim, não tem essa não. A gente vai fazer com calma. Planilha, tá aqui. Cadê meu rosto? Planilha tá aqui, vamos de novo. Aqui tô eu. Aí eu venho aqui. E aí eu clico na planilha. Pá. Eu não vou editar esse vídeo não, porque eles estavam prendendo já há um tempão. Agora que eu acabei de falar, já falei para caramba por mais de 40 minutos, que eles liberaram. Agora funcionou. Você vê que tem um parceiro do outro lado? Tem um cara que tem na minha máquina aí, deixa eu ver se dá para enxergar ele por aqui. Não dá não. Por trás, não dá para ver ele não. Mas ele é gente boa, ele quer meu bem, eu sei que ele quer meu bem. Mas eu vou deixar ele uma hora cansado,
Ó, então vamos aqui rapidinho. Eu já tinha feito, né, essa amostragem para vocês sobre a planilha. Aqui, ó, essa planilha ela gera já o projeto com o valor do sistema. Se você tiver com o valor certinho, de acordo com o custo, né, que tem um valor de mercado sobre, né, o watt pico sobre o reais, né, real sobre o valor, sobre o watt pico, sobre a potência, e aí tem um valorzinho que você utiliza. Tem a radiação que ajuda, que eu não posso dizer o que que é o negócio. E quando você, por exemplo, a gente está com a suposição de que essa rede de mini mercado ela necessita de uma área para poder produzir a energia. Ela tem 5 unidades consumidoras, cada uma com consumo de 2.500 kWh mês, e ela precisa de uma quantidade de energia produzida de 12.500 kWh mês. A energia que está aqui, que precisa ser produzida, a radiação solar, a potência do sistema deu um total de 106 quilowatt-pico, certo? Aí você tem aqui a pergunta: é uma microgeração ou é uma mini geração? É uma mini geração, certo? Estou utilizando o módulo de 530 watts da JA, melhor, né? Policristalino ou monocristalino? Aí vem aqui a quantidade de 200 módulos necessários para poder você implementar e a potência dos inversores, né? Você pode pôr uma quantidade de inversor abaixo, né, da potência do sistema, que ele vai conseguir alcançar a produção da energia. Aqui o custo, aqui a energia que vai ser produzida, passando um pouquinho a mais, né? 595, até porque a gente tem uma intermitência, que é necessário você fazer um projeto sempre um pouquinho a mais, pouquinho, um percentual, né? Ah, seu telhado cabe. Não, percentualzinho acima, que é a, a intermitência, né? Você tem uns dias muito quentes, que vai produzir bem, mas também tem os dias que vão estar chuvosos, está nublado e tal. Isso tudo tem que ser calculado. E o total do sistema ficou em 509.692,33. 509.692,33. Ele não tem, na suposição, essa rede de supermercado não tem espaço suficiente para poder fazer a instalação. Então, eu, Roberto Cláudio Moreira e a Portomix investimos numa área 509 mil reais, 692. 510 mil, montamos uma mini usina e ela já está gerando energia, pagamos a demanda dela e já temos energia suficiente armazenada, né? Já, vamos dizer que ela já tenha que é exigência da distribuidora, né? Na hora que você vai fazer determinada negociação, é que a produção que vai ser atendida, que era a unidade consumidora, a usina, a mini usina, ela já tem um tempo hábil, 12 meses, 15 meses, da produção, porque ela já criou um histórico. É esse histórico. É como você pega o histórico ali do seu consumo na conta de luz. Ela tem que ter um histórico já. É isso. Fazendo agora, você vai negociar mês que vem? Não. Você vai botar o dinheiro no negócio certo. Vai pagar um pouco a demanda por um período? Vai. Mas é tudo o quê? É investimento. Que lá na frente a coisa vai ficar ainda melhor. Porque a energia produzida já está armazenada. Essa energia produzida ela pode ser negociada, né, para abatimento de uma conta de um supermercado, enfim, você vai ter vários negócios. É investimento, é investimento. Você está desembolsando agora durante 12 meses aí pagando demanda. Aliás, pagando demanda, não, pagando tuas de G.
né, nesses valores aqui, não mais ator de carga, que é a demanda, né? Pagando um valor bem menor. Enfim, a manutenção é pouca, né, se for nova. E aí, depois de um histórico de produção, né, que você sabe que ela produz lá 12.595 até 13.000 no ano ou no mês, né, 14.000 às vezes, você tem como negociar um documento direitinho de acordo com a produção. Porque é assim, né? Você vai fazer uma alocação, você vai ter que fazer um documento. E esse documento vai ter que comprovar aquilo que produz. Então tem que ter um histórico, né? Porque ninguém vai alocar uma coisa sem não saber se vai ser atendido. É isso. O investidor, ele tem que já ter essa visão e entender disso. E entender principalmente desses gastos aqui, ICMS, TUSD, fio B, enfim, é isso. Vamos lá, vamos voltar. Ele tem aí um gasto de conta de energia de 13.167,10, 5 unidades consumidora, e aí, aqui já com o advento da Lei 14.300, ele vai ter aí um payback de 2 anos, 2,7 anos, quando antes ele tinha 3,65. Se eu tivesse condições, se ele tivesse condições, ele negociaria com a empresa integradora, né, dando um sinal ou um parcelamento de 17.000, né, ou em 60 vezes fixas de 12.357. Aqui você tem o ICMS que é cobrado, com mais a PIS e a COFINS, porque ele tem um consumo acima, e a lei complementar 194 não garante a ele aí uma cobrança de 18%. É isso. Vamos mudar aqui para o nosso. Vamos ver se vai. Foi. A nossa apresentação. Aqui a gente tem a nossa apresentação. Isso. Agora tem a nossa apresentação aqui. Vamos lá, vamos ver. Poder adiantar. É, pois é. Vamos ver que não tem. A gente tem. Aí foi. Adequação dos regulamentos aplicáveis à micro e à mini geração distribuída. Vamos lá. Então, lá atrás, no início, né? Vamos pegar aqui, né, os investidores, os investimentos que foram feitos em 2021, né? Chegou em torno aí de 74 milhões de reais e ocasionou, né, numa economia de, né, 74 milhões de reais, é que estou com uma letrinha aqui na frente. A previsão do investimento no setor para 2021, isso é um histórico, tá? Com relação a tudo que já aconteceu até hoje com a nova resolução normativa 1059. Os investimentos no setor para 2021 foi da ordem de 16,7 bilhões. Estima-se que até o ano de 2032, a geração distribuída trará uma economia de 13,8 bilhões para todos os consumidores de energia. Essa economia na energia,
ela tem que abranger não só os consumidores que têm condições de fazer instalação, mas sim todos os consumidores, até aqueles que não têm condições e aqueles que estão amparados sobre a lei. Agora eu esqueci o número da lei, mas é que garante ao consumidor, né, a tarifa social, a tarifa que ele tem os descontos com relação ao consumo que ele tem na unidade consumidora dele. E aí tem aquela situação, né, de até 50 kWh, ele já é isento de ICMS e tem um desconto de 60%. Enfim, tem aí as suas vantagens, mas tem que fazer o quê? Tem que ir em busca desses benefícios, porque a distribuidora não vai sair falando para todo mundo, ela vai continuar cobrando a conta de luz. Então, você tem que procurar os órgãos. O CRAS é um órgão que tem lá a informação sobre você fazer o seu cadastro e ela vai te dar, né, toda a informação de como você se direcionar à concessionária. A outra é você ir diretamente à distribuidora, a Enel, né, aqui no Rio de Janeiro, São Gonçalo, Niterói, região dos Lagos, é você ir direto e mostrar a conta de luz, né, que você consome até 50 kWh mês e quer, sim, ser consumidor de tarifa social. E aí ele vai te dar toda a papelada lá, você preenche, e aí no mês seguinte, ou daqui a uns 40 dias, a sua conta já vai vir já com desconto. É isso. Mas tem que ir buscar, se isso não cai do céu, né? Até porque a concessionária quer lucrar, né? Ela já ganha pouquinho em cima das cobranças do... Ela é assim, ela recebe a energia e distribui e tal, aquela coisa, ela só ganha os valores em cima da distribuição, se eu não me engano. Esta apresentação tem o objetivo de apresentar a proposta submetida à consulta pública, né? Aqui é o segundo ponto, referente à adequação e tal, aplicáveis à micro e mini geração, atualmente estabelecida pela Resolução Normativa 482. Aí temos a modificação da Resolução Normativa 414, que surge a Resolução 1000. O módulo 3.1 do módulo do PRODIST, né, do procedimento de distribuição, ele continua, né? Mas aí tem algumas mudanças que são com relação às instalações, às conexões. Trata-se, né, da adequação estabelecida pela Lei 14.300. E aí vem a resolução normativa, né, hoje, atualizando, né, a resolução normativa da ANEEL 1059, de 7 de fevereiro de 2023. Aprimora, né, as regras, né, de conexão, faturamento das centrais de microgeração e mini geração distribuída em sistema de distribuição de energia. Isso, né? E mais um sistema de compensação de energia elétrica. Aí, essa resolução altera, né, a resolução normativa 920, de 23 de fevereiro de 2021, a 956, de 7 de dezembro de 2021, a resolução 1000, de 7 de dezembro de 2021, e a resolução 1009, de 22 de março de 2022, e da outras providências. Essas resoluções, elas são resoluções importantíssimas para o setor e tem que estar bem informado com relação a elas. A 1009 é com relação ao mercado livre de energia, que vamos ter aí muita negociação. Então, é assim, desde da resolução normativa 482, lá de 17 de abril, que a gente vem nessa luta aí para poder o setor ter como se diz, a matriz começar a ser diversificada e as renováveis, né, ter o seu espaço. Se eu não me engano, já estão aí em 54% de matriz renovável. Então, isso já é um salto muito grande.
A resolução normativa criou, né, o sistema de compensação de energia elétrica, o sistema que é aplicável à unidade consumidora. Esse sistema, ele agora tem a sua modificação, né, com com esse período que teve da Lei 14.300 até 7 de janeiro. O sistema de compensação ele já muda, né, porque agora você não consegue compensar de 1 para 1, 100 para 100, agora já tem essa redução, né, a cobrança da TUS de fio B. É, a compensação de energia gerada por pequenas centrais geradoras instaladas em unidades consumidoras localmente ou em outras unidades sob a mesma titularidade e na mesma área de concessão ou permissão. Aí vale lembrar que aqueles que têm condições de gerar, né, a energia e ele compensar em outras unidades consumidoras, é, essa, essa cobrança ela só vai ser só para uma unidade. Então, essas outras unidades que vão estar recebendo os créditos, né, as reduções nas contas, elas não são, vamos dizer assim, atingidas, porque é em quilowatt-hora. Então, se ele tinha lá armazenado 100, ele só vai receber 94, 96, mas vai distribuir isso, né, conforme a documentação que divide para cada unidade consumidora o seu percentual. Então, o percentual que foi determinado para aquela unidade consumidora continua aquele mesmo percentual e ela vai receber a sua quantidade de energia. Por meio da resolução 687, a resolução 687 ela modifica, né, a 482, criando aí, né, a, a alteração de limite da potência da instalação, né, da mini geração, que era de 1 mega para 5 mega, e as outras para 3 mega, né, para fontes hídricas. E reduz, né, de microgeração, né, e mini geração, né, que era 100, né, quilowatts para 75. Isso foi na 687. Aí vai, passa. A gente tem o quinto ponto, que nesse processo da revisão, tal, em 2015, foram discutidas as questões relacionadas à forma de compensação da energia gerada localmente e remotamente, sendo questionado se o sistema de compensação deveria ser aplicado de maneira que a energia injetada fosse utilizada para abater integralmente a energia consumida. Então, foi mantido o modelo original estabelecido pela 482 e a diretoria determinou uma nova revisão. Então, de 2015, eles mantêm essa revisão vindo até chegar à Lei 14.300. Essas revisões elas foram debatidas para que o mercado ele não ficasse desinteressante, né? Porque os investimentos teriam que continuar, independente de não ter uma lei, né? Então, foi só em 2022, mas as resoluções e os debates para aqueles que estavam interessados continuaram. 2015, 2017. Em 2017 foi promulgada a resolução 786, né? Elevou para 5 megawatts o limite de mini geração para fontes hídricas e vedou o enquadramento das centrais geradoras existentes no sistema de compensação de energia elétrica. Então, tirou aquelas centrais geradoras que participavam do sistema de compensação. E lá em 2019 foi instaurada a audiência pública, que aí começa mesmo, né, os debates na ANEEL, né, as audiências públicas, né, com envio de contribuição, essas coisas, para intercâmbio documental, realização de eventos, enfim, é um barato o mercado, barato. Em 17 de outubro de 2019 foi instaurado a
a consulta pública número 25 de 2019, e aí enviamos todas as contribuições. Eu enviei contribuição porque é assim, a Absolar, ela faz um trabalho muito bom, que a gente pode ir lá e ver os relatos que ela coloca com os benefícios para a geração distribuída. E ali você estuda aqueles relatos, né? Aquelas informações e os questionamentos colocados em oposição ao que a ANEEL está colocando de ponto, ou então que a distribuidora está colocando, e aí você entende como é que eles formalizam, né, a questão, porque é debatir, é como a ata de uma reunião dentro de uma assembleia legislativa. Está lá redigida, tudo direitinho, tudo que foi dito, tudo que foi falado, e ali você vai fazer a análise. Então é muito legal você pegar e ver que tem ali informação que você pode ler e entender o ponto de vista de cada um e o interesse de cada lado. É, é, é difícil, mas temos que participar, é uma modificação. Estamos num momento transformador. A 414, ela tinha umas condições que eram totalmente adversas. E se você não participa desse advento, né, das energias renováveis, e não, né, com as instituições aí, né, defendendo uma causa, você passa despercebido, continua sendo taxado e eles vão continuar fazendo uma pressão em cima do consumidor. Eu fui na OAB em São Gonçalo, isso em 2014, falado sobre isso, para a gente sentar lá com uma comissão, para a gente poder preservar ali o direito do consumidor e achar um jeito de receber incentivos, né, do Ministério de Minas e Energia, da própria ANEEL, do Proinfa, enfim, vou buscar para poder a gente trazer o advento para a cidade, mas como Manduria sozinha não faz verão, e ninguém estava entendendo nada, e a leitura é muita, eles estavam preocupados com outras coisas, e a coisa não andou. Mas tivemos cobrança. Eu, por exemplo, participei de uma LOA, né? E questionei. Pô, vocês têm aí uma área que tem uma instalação solar que está em teste. Pode passar informação para a gente saber como é que funciona, qual é o histórico, se é fundamental para o município, se dá para a gente poder trabalhar com um projeto simples, né? Incentivar aos nossos empresários a fazer projetos simples para unidades consumidoras comuns e baratear o negócio. Não obtive, não tive essa resposta, e tampouco sozinho não poderia fazer, né? Mas aí, como eu pesquisador e tal, aquela coisa toda, implementei lei, fui lá no Secretaria de Meio Ambiente, coloquei, protocolei, fui lá no. Fiquei chato, né? Tive que ficar chato. Pô, o cara é chato pra caramba, toda hora que esse negócio de energia solar e tal. Fui lá, tive que ficar chato com os caras. E protocolei, tá tudo guardado o protocolo. Quando começar aí ao debate mesmo, que ele até agora não entrou ninguém, porque é assim, veio a resolução 1059, daqui a pouco vai começar a distribuidora que vai ser a detentora da responsabilidade sobre fazer como é que é o nome? Agora fugiu, não é consulta pública, é para fazer o certame para fazer as instalações nas unidades consumidoras que eles tenham indicado para receber tanto, né, o, os prédios públicos, como também
as unidades consumidoras que estão cadastradas como tarifa social, que aí eles vão ter, né, o excedente para poder negociar, para poder fazer alguma coisa, e prédio público é as unidades consumidoras, e fazer. Agora fugiu aí. Esse certame ele tem um nome que a concessionária, a distribuidora, que vai estar colocando à disposição para que as empresas integradoras, né, participem com menor preço para fazer as instalações. Eu esqueci o nome, mas eu já li. Eu sei que vai ser isso. E muitas delas vão ser feitas de pequeno porte, né? Porque as concessionárias elas têm interesse muito grande de fazer muitas instalações de pequeno porte na geração distribuída, porque tem um excedente, né, que pode ser utilizado na rede, e esse excedente, somando aí, sei lá, 10 mil unidades consumidoras, 15 mil, tem um valor. Enfim, é isso, mas eu esqueci o nome. O similar é certame, né? E aí você tem lá no Diário Oficial, aquele certame foi oferecido pela concessionária Renio e tal, aí os participantes vão mandar suas propostas, enfim, para as instalações de tal lugar, vai ser dessa forma. E muitos não sabem disso, e aqui nós temos as empresas, vamos dizer assim, já estratégicas, né, para poder ter o menor preço. A minha empresa não vai trabalhar com isso, não. Eu vou trabalhar só com manutenção e treinamento. Treinamento que é o bom da coisa. É, Então, lá em 1º de março de 2021, foi publicada a Lei 14.120, que alterou o artigo 1º da Lei 9.991, de 24 de julho de 2000. Dentre as alterações, foi incluído o inciso 6, que define que as distribuidoras poderão aplicar recursos de eficiência energética. Um deles é esse, para instalar sistema de geração de energia renovável em edificações utilizadas pela administração pública. Chegamos onde eu estava falando. Eu comecei a falar antes, né? Então, são as chamadas públicas, né, certame, né? São as chamadas públicas, vai estar na mão deles. Então, é assim, a minha chamada pública, né, para atender, por exemplo, os postos de saúde, até porque a, o legislativo ele não pode criar o certame, criar uma consulta, uma chamada pública dessa, devido eu estava lendo, né? Agora eu esqueci, é uma situação que não está de acordo com as exigências que tem para as instalações das energias renováveis. Eles estão modificando. Mas vamos lá. Então, essas chamadas públicas, né, vão estar na mão das distribuidoras para fazer o quê? Nas edificações utilizadas pela administração pública. Outra alteração. Então, você vê, se a distribuidora já estão com a mão na massa com isso, automaticamente ela já tem as empresas dela para cumprir. E não são empresas, de repente, do município, que era o que a gente precisava, gerar emprego no município. Aí você tem as empresas que ele tem na manga, né, para tirar aí. Pode ser de outro estado. Não tem nada contra outro estado. Tenho sim pela busca, pela iniciativa que tive, pelas idas e vindas, e você não ter isso dentro do município, não ter essa visão, né? Essa coisa visionária, lá de 2012 para cá, e não ter assim uma materialização, né? Alguns prédios públicos já, pô, tem um teatro novo, né? O teatro foi construído e tal, pô, esse teatro aí já pode ter um telhado, sei lá, não teve, então é assim mesmo, né? Mas vamos lá.
A alteração promovida pela Lei 14.120, de 2021, foi a inclusão do parágrafo 3º no artigo 1º da Lei número 9.991 de 2000, que estabelece que a energia gerada pelo sistema renovável, a que se refere o inciso 6º, que vai dar condição à distribuidora, que é o inciso 6º, deve ser destinado ao atendimento das necessidades do órgão da administração pública instalado na edificação. Então, vamos repetir. Então, o excedente, né, gerado naquele prédio por uma instalação, através de uma chamada pública, esse excedente ele vai ter que ser distribuído para as outras unidades da rede pública. E que o eventual excedente de energia elétrica gerado deve ser utilizado para fim de abastecimento, sem ônus, sem cobrança nenhuma, de unidade consumidora da subclasse residencial baixa renda. O excedente vai ser direcionado para as unidades consumidoras de baixa renda. Isso tira algumas empresas integradoras do mercado? Tira. Tira, porque quando o excedente ele já está sendo destinado para aquelas unidades consumidoras, automaticamente uma integradora que trabalha com esses consumidores residenciais, fazendo pequenas instalações, ela está descartada, praticamente. Nessa situação, visando, as distribuidoras vão ficar com todas as instalações, tirando as pequenas empresas do setor solar da concorrência das chamadas públicas. A Lei 14.300, de 2022, propõe o PERS, o Programa de Energia Renovável Social, que oferta maior demanda de serviços e instalações, gerando mais emprego e renda para os pequenos geradores, para os pequenos empreendedores. Esse PERS ele deveria estar justamente para só empresas MEI, né? E aí aquela empresa MEI que você constituiu, que paga um Simples Nacional, e você é um entregador que treinou, aprendeu tudo direitinho, vai montar um sistemazinho de 1,7 kWp, sistema rápido, vai lá, montou e tal. Esse sistema ele gera energia suficiente para atender a unidade consumidora durante o dia, certo? Ele utiliza, né, a parte da noite, a energia da concessionária. É isso. Uma troca justa, uma diminuição justa na conta de energia do pequeno consumidor e geração de emprego. Em 1º de julho de 2021, no âmbito do processo, né, foi publicada a nota técnica contendo a proposta da regulamentação do artigo 1º da Lei 14.120, quando a utilização dos excedentes da energia renovável gerada em edificação utilizada pela administração pública. Repito, através do artigo 1º, a utilização dos excedentes da energia renovável gerada nas edificações serão utilizadas pela administração pública. Em 7 de janeiro de 2022, foi publicada a Lei 14.300, a qual instituiu o marco legal da micro e mini geração distribuída, o sistema de compensação de energia elétrica. Muitas dessas questões, né, quando a lei, né, foi publicada, tinha um prazo, né, para poder a ANEEL cumprir, né, com algumas determinações que a lei trouxe para que fizesse, né, num prazo determinado, que as instituições, né, e as associações pudessem analisar e aí, né, ter um outro debate para poder formular, né, a resolução. Não aconteceu, mas mais à frente fizeram, né, tudo conforme o que deveria ter sido feito antes, né, atrasaram um pouco, vamos dizer assim,
E surgiu aí a Resolução Normativa 1059. Essas mudanças, né, que limitam, né, o sistema de compensação de energia elétrica é fundamental, porque alguns modelos de negócio, né, a gente tem o autoconsumo remoto, tem o consumo local, tem a geração compartilhada e tem o EMUC, né, o empreendimento de múltiplas unidades consumidoras. Então tem que ser muito bem analisado, porque algumas dessas modalidades ela não tem mais assim um grande interesse na hora que você vai fazer, na hora que o consumidor vai procurar esse tipo de projetos, né, de energia renovável, projeto solar, por exemplo. Para mim, a geração local é uma geração que é fundamental, que você está utilizando durante o dia seus equipamentos. Por exemplo, eu tenho aqui um sistema de 4 kW-pico, está gerando, meu computador está ligado, geladeira, né, alguma TV, carregadorzinho de celular, tudo no alto consumo. Então, não estou utilizando energia nenhuma da rede. E aí, se possível, né, ligar a bomba para jogar água para o terceiro andar. Enfim, é uma vantagem na geração local. Então, a regulamentação, né, da resolução normativa garante incentivos da instalação da micro e mini geração distribuída, com maior sustentabilidade, mitigando o impacto tarifário para os consumidores não usuários desse sistema. A Agência Nacional, né, a ANEEL, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, regulamentou, né, a Lei 14.300 de 2022 e surge aí a Resolução Normativa 1059, considerando o marco legal da micro e mini geração distribuída, agora com uma regulamentação. Ficam garantidos os incentivos à instalação da micro e mini geração distribuída, mas com maior sustentabilidade, na medida em que mitigando o impacto tarifário para os consumidores não usuários desse sistema. Os usuários que não têm sistema solar fotovoltaico e não participam, eles são beneficiados também, porque a energia que vai chegar para ele é proveniente também de fontes limpas e renováveis. A regulamentação se soma às diretrizes do Ministério de Minas e Energia para diversificar e tornar a matriz elétrica brasileira cada vez mais limpa, em benefício dos cidadãos brasileiros. Conforme estabelecida a lei, os projetos de mini e mini geração distribuída que solicitaram a aprovação, né, até 6 de janeiro de 2000 e aqueles que garantiram o protocolo, né, foi protocolado a conexão no ano de 2022 até 7 de janeiro de 2023 garantiram os benefícios até 2045. Já os que estão começando de 8 de janeiro de 2023 para frente, até 2029, eles vão ser cobrados gradativamente, né, a TUS de fio B. Esse ano, 15%, ano que vem, 30%, sendo que não é 15% em cima do que você está gerando e está injetando. É 15% sobre a tarifa que é cobrado. Tem uma tarifa de 28% que é cobrado na TUSD e 15% desse 28% dá 4%. Então, 4% que é realmente aquilo que vai ser cobrado nesse ano. No ano que vem, 30% de 28%. Aí você vai sempre diminuindo nessa quantidade, até chegar lá em 2029, 25%,
que aí você só vai ter 75% daquele 100 quilowatts que você armazenou. É isso. Fica estabelecido um período de transição na qual a micro e a mini geração distribuída passarão a contribuir gradativamente com o pagamento dos custos da rede de distribuição. A regulamentação da lei é significativa para o setor elétrico brasileiro e ocorre após longo processo de discussões e debates com agentes do setor e interessados no tema, na qual foram ouvidos todas as áreas técnicas, inclusive Procuradoria Federal. Segundo a ANEEL, desde a publicação da Lei 14.300 de 2022, foram efetivadas pela distribuidora de todo o Brasil mais de 780 mil novas conexões de micro e mini geração distribuída. Esses números representam um aumento de 60% em relação às conexões e 54% da potência instalada em relação ao verificado aos 13 meses anteriores à publicação da lei. Então, durante esses 13 meses, houve um crescimento de 60%. É um crescimento benéfico que gera emprego. É um crescimento que pode estar, sim, ajudando a economia, mas a gente tem que sempre repetir, falar, publicar e colocar à disposição para que todos entendam. E muita gente fica desinteressada. Então, para encerrar o modelo de negócio de geração, vamos lá. Aqui eu já falei sobre o autoconsumo local, né? A modalidade de micro e mini geração. Aqui a gente tem aí a modalidade de autoconsumo remoto. Aqui, empreendimento de múltiplas unidades consumidoras, o EMUC. Vamos dar uma adiantada aqui, a geração compartilhada. Aqui temos o sistema de compensação, né, de acordo com a resolução 482, né, de 1 para 1 na época, agora já modificado. A gente tem os consumidores do grupo B, né, que são aí os consumidores que estão na ligação monofásico, bifásico e trifásico, sendo que eles pagam um custo de disponibilidade de 30 kWh mês para monofásico, 50 kWh mês para bifásico e 100 kWh mês para trifásico. Lembrando que tinha aí uma cobrança de duplicidade com relação aí a TUSD, né? Fio B, aí conseguiram aí a Absolar junto, né, aos interessados a retirar essa cobrança de duplicidade, que é muito legal. E a regra da 482 em uma ligação trifásica, ela fica sem crédito e paga o custo de disponibilidade de 100, antigamente. Com a regra da lei 14.300 e agora com a resolução normativa 1059, usa os 500, né? Se você consome 500 kWh mês, fica com 100 guardado e de crédito para o próximo mês seguinte e abaixo de 400. Aí está só geração de consumo, a lei 14.300. Aqui tem os modelos de negócio, né? Que a gente vai direto, tem a venda direta, né? Aqui a gente tem o consumo, né, de 50 kWh mês com relação à lei complementar 194, que reduziu o ICMS, né? Aqui, ó, tu pode ver que acima de 450 kWh paga 31%, e aqueles que têm consumo superior a 450 pagam 32%. Aí você vê lá na planilhazinha, está lá o valor, todo direitinho. Todos os participantes do grupo B e suas ligações de trifásico, isso aqui já é com relação ao nosso trabalho com relação aos mini mercados, com as 5 unidades consumidoras, cada uma com um consumo de 2.500 kWh, como já mostrei lá na planilha. Aqui você tem as 4 unidades consumidoras com a matriz gerando, né, a energia, certo? E mandando o consumo, sendo que se ele não tem o espaço para fazer, aqui é uma locação que ele fez
para poder gerar energia para essas filiais. Qual o payback, né? Paybackzinho, a gente já viu também lá na planilha. Aqui está aqui o cálculo das 5 unidades consumidoras, que eu já mostrei também na planilha, né? 84,55. Aqui está aqui alguns prints que eu fiz e botei da planilha, né? Para poder você visualizar. Aí tem aqui esse pedacinho pequeno aqui, né? As 5 unidades consumidoras, né? Aí nesse aqui é o valor do projeto, tal. Aqui o projeto aqui ele ficou diferente no valor pelo motivo, qual razão, circunstância. Vamos analisar? Vamos. Já achei. Alguém achou? Porque tá vendo aqui? Aqui ele está dando 433, certo? E esse aqui foi feito numa outra planilha que eu tenho. Que tá vendo aqui? Essa planilha, ela tá sem aqui o cálculo que eu botei depois do financiamento. Então, essa planilha aqui, ela tá com essa diferença justamente pelo valor aqui, ó, do real por watt-pico, pela potência. Aqui está 408 e lá está 483. Muda tudo. E aqui, então, a gente tem os parâmetros, certo? Que é o endividamento das unidades consumidoras com a concessionária, com a conta de luz. Aqui, né, o payback e o resumo de como ele era antes e quando ele tem, né, o advento da Lei 14.300, a demanda contratada, aquele já com a Tour de G, né? O OPEX. O OPEX é o que a gente tem aí de 1% sobre o cálculo de gasto, né, de manutenção. A economia mensal e a economia anual, que aí você tem um valor para poder fazer o fluxo de caixa. Aqui tem as duas planilhas fazendo as cobranças da PIS, COFINS, tá aqui. E aqui as bandeiras, né? Vermelha, escassez hídrica, os valores todos indo direitinho, tá? E aí a gente entra aqui para poder a gente dar uma estudada como a gente negociar com esses clientes, né, em potencial. Já que ele não tem espaço, a gente poder propor a ele a locação da usina. E aí vem, né? Ele tem uma mini geração de 106, um investidor, eu fui um investidor, investi lá, está lá, já tem um histórico de 13, 15 meses de produção de energia, essa energia já está armazenada. Lembrando que esse histórico, essa energia, eu posso negociar com esse cliente também. Ou então ele começar só com a energia produzida dele, né? Quando ele assume, né, a usina, passando para o nome dele, para o nome da empresa, e esse excedente, essa energia armazenada que está na rede, eu transferir para o meu nome para uma outra unidade consumidora que eu tenha no meu nome. Aí eu posso fazer isso. Ou então, né, durante os 60 meses, eu utilizá-la de alguma outra forma. O ideal é que você, que já tem um histórico, que tem uma produção de energia, você negocie com o seu cliente, né, para que você já tenha algum recurso financeiro sobre aqueles que você pagou no período de demanda. Então, é fundamental que você saiba negociar isso. Aqui eu já mostrei a planilha direitinho dos valores, né? Aqui estão as tarifas, né? Os impostos que são cobrados, planilha PECAT, tem lá, depois eu posso disponibilizar o link. Aqui está aí a soma para chegar a esse valor dos impostos, que é um cálculo muito complicado, a potência do sistema, e aqui, né, as unidades consumidoras, né, da rede de mercado recebendo as energias. Aqui são as repetições. O importante que eu quero mostrar aqui é o seguinte, daqui para baixo. Aqui eu tenho uma outra estratégia
para negócio que, por exemplo, se o meu mercado, se a rede de mercado, né, já possui uma quantidade de clientes no mercadinho dele, vamos supor que ele tem aí 200 clientes. Desses 200 clientes, eles são 200 unidades consumidoras. É possível ele fazer negociação em cima da energia que ele tenha na alocação para essas unidades consumidoras? Sim, é possível. É possível. Existe a possibilidade dele montar uma geração compartilhada para eles, ou ter uma, uma outra nomenclatura que é condomínio voluntário para essas pessoas, e a usina que ele locou dividir a energia para esses consumidores, através, né, da sua unidade consumidora, do seu mercado ou daquele CRI, para poder gerar compartilhar essa energia produzida nessa usina. Condomínio voluntário, geração compartilhada, enfim. Ele pode fazer isso. Mas ele pode também administrar a energia, o excedente de energia da usina, né, pelo seu consumidor? Pode. É só ele montar num KNAI direitinho ali o método que ele quer administrar o excedente que está na rede, da produção daquela usina, daquela mini usina. E se ele tem lá cadastrado com ele no mercadinho dele 200 consumidores que querem participar de uma é, é, como é que se diz? Condomínio voluntário, que tem lá, garante isso na Lei 14.300, ele pode fazer isso diretamente no mercado dele. E a energia que ele está recebendo pode atender o mercado e atender os clientes dele. É possível. Tem que estar documentado? Tem. Tem que estar tudo registrado junto à concessionária? Tem. Cada percentual que o cliente vai receber? Tem. Agora, ele tem que ter conhecimento disso tudo para poder ele participar desse mercado. E ele vai trabalhar com ferramentas que vai monitorar o excedente armazenado, os créditos que estão, né, armazenados de sobra, os consumidores que ele estão participando desse condomínio voluntário, que por desinteresse resolvam sair, e aí ele tem que preencher com outro, ou, né, retirar, levar até a concessionária a desistência daquele consumidor, daquela unidade consumidora, que aí ele tem que, esse percentual ele tem que ir direto para para a unidade principal, né, que está produzindo, ou ser direcionado para uma outra unidade consumidora. Existe uma grande quantidade de negócios para ser feito, mas é assim, os que estão com conhecimento, eles vão estar oferecendo isso numa forma de negociação. Então, é gasto. E você acaba tirando o interesse de um investidor ou de uma empresa para poder ele entrar nesse domínio, né? Porque ele tem que pagar, tem que ter mais um gasto para poder contratar uma outra empresa para fazer isso. E aí aumenta a vantagem para quem? Para a concessionária, para ela fazer sozinha. É isso, tira do mercado, né? Vamos dizer assim. Porque se eu sou uma rede de supermercado e meu consumo é 12.500 quilowatts, e a usina que eu estou contratando, que eu estou locando, produz 20.000 quilowatts, e eu posso estar utilizando esses
7.500 para um condomínio voluntário, eu entro no negócio e vou administrar. Essa energia aqui é assim, assim, assado, vamos negociar. Mas cadê que você encontra gente disponível no mercado já com essa visão e com dinheiro, claro, evidente, não tem dinheiro para montar essa estrutura. Não tem, gente, não tem. Eu tô duro, duro igual um coco, mas conheço já. E aí fica aqui, ó, qual a modalidade de melhores clientes para você aplicar, né? É esse tipo de cliente, você aplica essa ideia, né? Porque o mercado é assim, o mercado está precisando de ideias novas, ele está cru, é o mercado cru, a lei está lá já. Você pegou a lei, estudou, entendeu? Você começa agora a fazer os produtos, fazer a- os negócios. É isso que eles querem. Mas eles querem que você passe na mão de instituições, faculdades, tal, mas 2012 estava aí, ninguém sabia de nada. Qualquer um podia pegar a lei, entender e, opa, vamos por aqui. Foi o que muita gente fez. E muita empresa de fora veio para cá e entrou e está aí. Aí é o que eu falo. A manutenção, ela tem que ficar, né, por exemplo, esses prédios públicos aí com a chamada pública da concessionária, não tem que ficar com a concessionária, tem que ficar com a empresa de manutenção da pública. Por quê? Garante o emprego daquele que já está ali. Aí, não, a manutenção vai ser feita pela própria concessionária. Tira o emprego daquele que está no setor público. É isso. E aí aqui tem aqui uma metodologia que eu criei aqui sobre, né, como fazer com que o integrador entenda aí para poder fazer esse tipo de negociação, que a gente tem muitos consumidores comerciais que têm três mercados e gastam uma quantidade de energia e ele não encontrou ainda, ele quer fazer, mas ele não encontrou, vamos dizer assim, o argumento correto, a empatia correta e a forma de explicação que seja bem resumida, que ele entenda e encaixe nele. É isso que não aconteceu ainda. A maioria está tudo por cima, a coisa toda está muito por cima. Como eu já disse há 1 milhão de vezes, é muito verticalizado, tem que horizontalizar. Horizontalizar, a gente trabalha a geração distribuída. É isso. Aí tem um contratozinho, faz o contrato, ele vai poder fazer negócio também através do mercadozinho dele. É isso. Ele pode ser um supermercado e fazer esse trabalho de integração ali naqueles clientes que habitam, né, que funcionam dentro do estabelecimento comercial dele. É a metodologia de QI, que eu botei o nome. Dá uma comissão, né? A minha empresa de integradora que vai instalar. Aí o dono do mercado está satisfeito com a instalação que eu fiz e através daqueles clientes que, vamos botar assim, eu coloco ali dentro do mercadinho dele. A gente chama de repositor, né, quando tem produto. A gente colocou lá um repositor ou um integrador interno lá no mercadinho para poder comunicar e falar sobre ele migrar para as energias renováveis e participar daquela empresa que vai reduzir a conta de luz dele, é uma comunicação dentro do mercado e horizontalizando e fazendo um entendimento. É isso. Valeu, obrigado. É isso. A gente chega lá, uma hora a gente chega lá. É um mercado que dá para horizontalizar, que dá para fazer com que muita gente trabalhe, principalmente gente que está desvalorizada aí, né? Que tem potencial, trabalhou muito tempo com negociação. Hoje o mercado é muito mais tecnológico, né? O pessoal negocia muito mais nas redes. E
É muito just in time, né? Primeiro, primeiro que sai, primeiro que chega, primeiro que sai. Não é isso? É. E a tecnologia fez com que o vendedor só tire pedido, né? É tirador de pedido. Ele chega no ponto de venda, a máquina já diz lá para ele quanto que foi vendido, e ele vai lá dar uma olhada no estoque, que o cara já não usa mais estoque, usa just in time, né? Vai lá na prateleira, quanto que tem, as unidades que sobrou, repõe, acabou, vai embora. É ciclo. Antigamente você tinha que conquistar, empatia, dizer e tal, pô, meu mercado, meu produto é assim, assim, assim. E a oportunidade que tem aí de melhorar o mercado é hoje dizer que a energia que você está negociando é mais barata do que a da Enel e você pode sim fazer com que ele reduza aí o gasto com energia e se beneficie, né, do crescimento da geração distribuída. É isso. Muito obrigado a todos. Já acho que deve ter dado umas 2 horas de vídeo. Vamos ver. Aham. Um abraço, muito obrigado aí. Vamos ver quanto tempo foi. Vamos ver também se vai.